Valeu, nação tricolor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque as últimas horas foram intensas sobre várias questões. Eu já trouxe para vocês um vídeo recente falando sobre as cobranças que aconteceram no vestiário, a reunião que aconteceu ontem da direção do Renato com o grupo de jogadores. 4 jogadores foram muito cobrados por suas questões dentro de campo. Eu trouxe para vocês aqui quem eram esses jogadores e trouxe aqui também por que eles estavam sendo cobrados. Eu vou trazer um spoiler aqui do vídeo, tá? Os 4, que vocês já devem saber, mas aqui, os laterais, o João Pedro e o Reinaldo. O Grêmio tem uma análise de que os dois foram os culpados pelos gols do Cruzeiro na última partida. O Soteldo, pelo atraso, né? Não tem nem o que explicar muito essa situação. Então o Soteldo muito culpado pelo atraso. E aí, claro, acabou pedindo desculpas, explicou que perdeu o voo, enfim. Aquela coisa toda que a gente já sabe, inclusive foi multado o Soteldo. E o outro que foi também chamado a atenção, sabe? É o Pavon. Porque o Pavon, segundo a análise da direção, segundo a análise do Renato, da comissão técnica, é de que ele vem tomando algumas atitudes individualistas dentro de campo. Vem deixando de trabalhar para o coletivo. Alguns pontos que ele pode tocar uma bola e não toca, muitas vezes dá um drible na hora de passar para o colega, enfim. Foi feita essa análise e o Pavon também foi muito cobrado, os 4 jogadores então. Reinaldo, o João Pedro, o Soteldo e o Pavon. Eu te trago mais detalhes no vídeo que eu vou te deixar aqui em cima, ou aqui em cima, eu sempre me perco. Um dos dois aqui, vou te deixar como sugestão também no final desse vídeo aqui, tá? Mas a gente tem que resolver outra situação. O Cristaldo acabou também lesionando, também tá nesse vídeo que eu te trouxe aqui a situação do Cristaldo, e o Renato agora tem esse grande problema para poder administrar pro confronto contra o Operário, que é agora, domingo, pela Copa do Brasil. A boa notícia, talvez, né, é que a gente tem a volta do Soteldo. Tem a volta do Soteldo, dá pra gente jogar, dá pra gente brincar nessa situação aí. Então, alguns jogadores muito cobrados, como eu disse pra vocês, tem daqui a pouco uma análise de que pode o Renato modificar a equipe, por exemplo, tirar o Pavon, que saiu no último jogo por desgaste, então daqui a pouco pode ter uma mudança por ali, pode daqui a pouco sair o Reinaldo, muito criticado pelo torcedor, muito vaiado no último confronto, então com aquela desculpa, sabe, vamos dar um descanso pro Reinaldo e vamos fazer um teste, ainda mais que o jogo é no Centenário, uma partida importante, vale vaga, então assim, ó, pode ter muitas mudanças aí. O Soteldo ele pode ser utilizado daqui a pouco como meia. Pode ser utilizado como meia. Daqui a pouco ele pode, o Renato voltar no seu 4-3-3, abrindo mão de um volante, colocando o Soteldo como meia e o Galdino no ataque. Uma possibilidade. Daqui a pouco sai o Cristaldo vai ter que sair, mas entra só o Soteldo como um falso 9, ou daqui a pouco o Soteldo vai para o seu lugar na esquerda, vai o Gustavo para a direita e o Pavon como esse falso 9. Então existem várias variações que o Renato vai estudar agora nesses próximos 2 treinos, hoje e amanhã, para poder definir o time para esse confronto do próximo domingo. Outro detalhe, tá? Outro detalhe. Como eu falei, a lateral esquerda, Reinaldo muito vaiado, não seria uma surpresa para ninguém daqui a pouco do Mike aparecer por ali. Não só para aquela desculpa de dar um descanso para o Reinaldo, mas também de dar uma satisfação ao torcedor, já que o jogo é no Centenário, e também até para testar um pouco. Vamos lá, né? Reinaldo vem entregando muito pouco. Quase nada, vamos dizer assim. Já é a 2ª temporada que o Reinaldo permanece como titular. O Fábio vinha desempenhando tendo um bom rendimento na lateral esquerda, e o Reinaldo volta de lesão e o Renato, dá licença, volta lá o Reinaldo. Ele não tinha nem ritmo de jogo ainda, e o Renato já sacou o Fábio mesmo com o Fábio jogando bem. Então assim, não é hora de se apegar, né? Não é hora de se apegar. E o Renato vai definir isso nos próximos treinos. Vamos avançar um pouquinho, gurizada, porque a gente tem que falar de algumas pautas importantes de mercado de transferências. Nas últimas horas, agora, no finalzinho da noite de ontem, quase início da madrugada já, o Globo Esporte trouxe essa matéria aí, dizendo que o Grêmio estava negociando com o Pedro Rocha. O Grêmio tinha uma negociação avançada e tudo mais. A galera toda entrou nessa aí. Eu entrei, o Diogo Rossi entrou, o JB Filho entrou. Todo mundo foi na onda do Globo Esporte. Só que o Grêmio tá dizendo que não, que é fake news, que não teve procura do clube pelo Pedro Rocha. Que o Grêmio não contatou o Fortaleza pelo Pedro Rocha. Aliás, mesma informação que o Fortaleza também diz,
que não teve procura pelo Pedro Rocha, que não houve um princípio de negociação, interesse. Quem confirmou toda esta informação, e aqui parte de a gente tem uma parte muito interessada nessa história toda, foi o empresário do Pedro Rocha. O empresário do Pedro Rocha confirmou toda essa informação de que tinha um princípio de acordo já com o Grêmio. Confirmou para o JB, inclusive, também. Então, assim, partiu do empresário do Pedro Rocha toda essa informação, toda essa ideia de que o Pedro Rocha estaria muito próximo de fechar com o Grêmio. E por isso que acabou se tornando essa bola de neve. O Grêmio disse que não tem acordo com o Pedro Rocha, que ele não passou pelo centro de análises, é a informação do Grêmio, e foi tratado até como fake news toda essa história. Bom, informação que parte do Grêmio, nós reproduzimos aqui, porque é o nosso dever. Beleza, meus amigos? Vamos avançar porque a gente precisa falar sobre Daverson. E essa história do Daverson tá se arrastando mais um pouquinho. Porque a informação do colega Diogo Rossi hoje pela manhã é de que o Grêmio vai atrás do Daverson para fazer uma última proposta. Aliás, o Grêmio fez essa proposta na noite desta quinta-feira. Agora o Grêmio estaria aguardando este retorno do Daverson e aí sim, para finalizar esta novela. A gente já teve essa história de finalizar a novela, né? Mas ao que parece o Grêmio vai tentar mais uma vez. Por que o Grêmio vai tentar o Daverson mais uma vez, Diogo? Pelo amor de Deus. O Daverson é um cara que está habituado com o futebol brasileiro. O Daverson é um cara que se encaixa nas questões do Grêmio como um cara que seria barato ou que seria quase livre, que seria fácil de negociação. E ele tem, né, como é que eu posso dizer? Essa aproximação com o elenco do Grêmio, com o Rodrigo Eli, com o PP, tem essa questão de trabalhar com o Renato, que ele gostaria muito, e o Renato também gostaria de trabalhar com o jogador, é um querer do Renato esse jogador. Enfim, tem toda essa questão que o Grêmio faz esse esforço pelo Daverson. Só que o que ele quer é um contrato longo, até porque é o último contrato grande da carreira, provavelmente, ele já tá com 33, fecha um contrato de 3 anos, vai a 36. Com 36 ninguém fecha um contrato de 3 anos. Então o último contrato maior que ele pode fazer na carreira provavelmente seja esse. Então ele quer fazer um contrato grande, ele quer um salário melhor, enfim, tudo isso é o que entra nessa jogada por enquanto. Chegou a se falar em um contrato até de 800 mil reais, seria esse o pedido do Daverson, valores esses que o Grêmio não quer chegar e por isso fez essa última proposta, segundo o colega Diogo Rossi, e agora o Grêmio aguarda a definição dessa história. Não existe um otimismo nessa história, tá? Não existe um otimismo nessa história, mas o Grêmio deu a tenteada, como a gente costuma dizer. Vamos avançar um pouquinho, porque o Grêmio deve receber alguns valores significativos nos próximos dias, se concretizando uma negociação do Porto com a Juventus pelo PP. Pois é, o Gabardo trouxe a informação mais cedo que a Juventus está disposta a pagar até 45 milhões de euros pelo PP. Lembra do PP? Saiu aqui do Grêmio, foi em 21, ou finalzinho de 20, se eu não me engano. Tá fazendo sucesso lá na Europa e a Juventus está muito interessada no passe do guri. O detalhe é que quando o Grêmio vendeu o PP para o Porto, o Grêmio ficou com uma plusvalia de 12,5%. Plusvalia é o valor do lucro sobre a venda, entendeu? Com essa venda, o Porto tende a lucrar 25 milhões de euros, 25 milhões de euros. E o Grêmio teria direito a 12,5% dessa bolada aí. A gente está falando de um valor na casa ali dos 3 milhões de euros, 3 milhões e pouquinho. Nós estamos falando de quase 20 milhões de reais. Então é uma boa grana que o Grêmio tem a receber aí com essa negociação se concretizando. O interesse da Juventus é forte, não é a primeira tenteada da Juventus em cima do PP, então o Grêmio tem um certo otimismo nessa negociação aí, até porque é uma boa grana que entra nos cofres do tricolor, né? Lembrando que a gente tem aquela meta ainda para fechar de 90 milhões em vendas de atletas, tá? E essa grana entraria nessa cota aí. Então chegaria numa boa hora, beleza? Pra gente encerrar, meus amigos, o JP Galvão ontem deu uma entrevista pro Duda Garbi, uma entrevista que até repercutiu muito nas redes sociais. O JP, ele acabou entregando um bastidor bem importante, tá? Uma informação que a gente já especulava, mas que a gente não tinha confirmação. Ele contou que na sua contratação, a direção do Grêmio queria que ele fosse não só o colega do Soares, mas o pós-Soares. Que ele seria o destaque dessa temporada 2024, após a saída do Soares. Ele se frustrou muito por não conseguir dar resultado nos primeiros 6 meses. Ele estava muito frustrado, ele estava se cobrando demais e isso acabou atrapalhando. Ele disse que enquanto ele se sentiu ajudando a equipe, ele sempre quis jogar.
Ele sempre estava disposto a mudar de posição, a estar em outro... Onde o Renato gostaria de colocá-lo, ele ia e cumpria com todo o amor. Mas o detalhe é que não rendeu. Atacante é gols, e não deu certo. Parece ser um cara super gente boa, tá? Mas infelizmente não rendeu. Ele disse que no jogo contra o Palmeiras, o Grêmio vencia por 2-0, aquela atmosfera maravilhosa, aquela coisa espetacular, e quando ele entra na partida, parece que o mundo desaba, parece que a atmosfera do estádio é como se o Grêmio estivesse tomando uma goleada, 5-0. E a partir daí parece que as coisas começaram a mudar e o Grêmio vai e leva o empate, e aí ele vê que ele já não estava mais ajudando e sim atrapalhando. Espera o dia passar, na manhã, no caso do dia seguinte, ele pede pro Renato para ir embora e o resto a gente já sabe. Então, JP Galvão define a sua passagem como o Grêmio um frustrante, ele fica muito triste porque ele não conseguiu dar resultado, mas ele confirma o que a gente já esperava, e até por isso que a direção do Grêmio demorou para ir atrás de um outro centroavante. O Grêmio acreditava que o JP Galvão seria o pós-Soares, e isso acabou não acontecendo. Sucesso pra ele, parece ser um cara super gente boa, mas futebol é resultado, infelizmente. Não deu certo e bola pra frente, né? Bola pra frente. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima, tchau!